Diga para ele: não haverá sinais, mas haverá milagres. Glória a Deus, Deus seja louvado. Meus amados irmãos, olhe para cá, me dê um pouco da sua atenção. Eu prometo ser muito rápido, muito simples, muito objetivo com aquilo que Deus palestrou no meu coração para essa noite. Meus amados irmãos, o texto aonde tomamos por base se engloba num contexto bíblico, onde lemos no capítulo 3 de 2 Reis, o versículo de número 15 em diante. Para entendermos o que está acontecendo aqui, é preciso voltar um pouco no tempo, ou mais precisamente, em alguns capítulos antes, o capítulo de número 1, mais precisamente. A Bíblia vai dizer que Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel, se não o mais perverso, Acabe morre. E após a morte de Acabe, o seu filho Acasias vai assumir o trono e vai reinar no seu lugar. Acasias vai ter um reinado curto, rápido e pequeno. O reinado de Acasias não dura nada mais, nada menos que 2 anos. E por que Acasias reinou pouco tempo assim, Valber? Acasias ele vai ser acometido por uma enfermidade. Sabendo ele dessa enfermidade e da gravidade da enfermidade a qual ele enfrentava, Acasias ele vai pegar os seus homens e vai mandar seus homens e se consultarem a um Deus pagão. Dentro desse contexto aqui, o autor do livro dos Reis vai dizer que quando os seus servos estão indo a caminho a esse Deus pagão, eles vão se encontrar com Elias, o profeta da época. Se encontrando com Elias, Deus já havia dito a Elias: Elias, fala para eles, para avisar a Acasias, que Acasias certamente morrerá. Porventura não tem Deus em Israel. Logo, dentro desse contexto aqui, Acasias morre. Quando Acasias morre, o seu irmão, por nome de Jorão, vai assumir o trono no seu lugar. Jorão assume o trono. E o texto bíblico vai dizer que logo quando Jorão assume o trono, Jorão vai se deparar com um problema. E qual é o problema, Valber? O problema que o Jorão vai se deparar é: por muito tempo, o rei Messa, rei moabita, ele pagava tributos a Acabe da sua melhor colheita, da sua melhor lã, do seu melhor trigo. Ele arrancava do seu melhor e anualmente ele entregava como um tributo para que Acabe não viesse guerrear contra ele. Só que quando Jorão assume o trono, o rei Messa vai olhar para Jorão e vai dizer: quem está assumindo o trono não tem a mesma capacidade de que o pai tinha. Quem está assumindo o trono não tem o mesmo poder bélico, não tem a mesma estrutura emocional, espiritual, não tem nada nele que me cause medo. Então a ideia do rei Messa aqui é: se Jorão não é Acabe, não tem por que eu pagar Jorão, eu não vou mais pagar a ele. Ele manda um recado para Jorão. O recado que ele manda dizendo é: eu não vou pagar tributos a você como eu pagava ao teu pai. Se você quiser se levantar e vir guerrear contra mim, fique à vontade, pode vir. Era como se o rei Messa estivesse dizendo: eu estou preparado para o que der e vier contra você. Jorão vai se desesperar. E o texto bíblico vai dizer que Jorão vai sair andando desnorteado por todo o Israel. Eu acho isso aqui lindo, porque eu não sei você, mas eu já passei por dias como Jorão. Como assim, pregador? Dias em que o inimigo mandou uma mensagem, dias em que um recado chegou. O desespero tomou conta de mim e eu saía sem rumo, sem saber para onde ir, procurando uma resposta para a notícia mal que havia chegado. Quem nunca viveu um dia de Jorão? Só que Jorão, no seu pior dia, no dia de desespero,
ele vai se lembrar de algo. E o que é, pregador? Eu tenho um forte aliado ao meu lado. E quem é esse aliado, Val? Esse aliado é o rei Josafá. E quem é o rei Josafá? O rei Josafá, se formos pegar a história desse homem, ele é um homem que era temente a Deus. Ele era um homem que ouvia a voz de Deus. E ele era um homem que tinha o costume de se consultar a Deus. Pregador, me prova. Te provo. Quando Acabe queria ir para a guerra, que os 400 profetas de Acabe profetizaram que eles venceriam a guerra, Josafá vai dizer: será que tem alguém aqui que ainda fala não o que Acabe quer ouvir, mas que fala através da voz de Deus? A resposta que vem é: tem um. E quem é? Acasias. Manda chamar Acasias. Então Josafá tinha o costume de querer ouvir a voz de Deus. Logo, o texto vai dizer que o profeta Micaías, eu confundi, o profeta Micaías, ele manda chamar o profeta Micaías. Então podemos aqui ver que Josafá tinha o costume de consultar a voz de Deus. Então nesse contexto aqui, a ideia de Jorão é: eu vou me aliançar a um rei que tem o costume de ouvir a voz de Deus, porque eu sei que Josafá vai me ajudar nessa batalha. Ele chega até Josafá e diz: Josafá, o rei Messa, o rei Moabita, disse que não vai mais me pagar tributos, e eu resolvi que eu vou guerrear contra ele. Você iria comigo? A resposta de Josafá foi: aonde cantar a tua espada, a minha espada cantará. Aonde pisar os teus pés, os meus pés também pisarão. Aonde o teu povo guerrear, o meu povo guerreará por você. Então logo aqui temos uma ideia. E qual é a ideia, pregador? Josafá está dizendo que vai ao campo de batalha com Jorão. O texto bíblico vai dizer que eles vão chamar outro rei. E quem era esse rei, Valber? O rei de Edom. Perceba aqui comigo, gente. Josué tem 3 reis aqui: o rei Josafá, o rei Jorão e o rei de Edom. 3 reinos, 3 exércitos preparados e capacitados para ir contra um único reino que havia se rebelado contra Jorão. O texto vai dizer que eles vão montar um plano, eles vão montar uma estratégia, eles vão montar uma ideia. E qual é a ideia deles? Vamos pelo deserto de Edom. E por que vamos pelo deserto de Edom? Porque o rei de Edom conhece o território. Então atacaremos os nossos inimigos sem eles menos esperar. A ideia aqui é boa. O texto vai dizer que esses homens começam uma caminhada de 7 dias dentro do deserto, caminhando o deserto adentro, querendo pegar o inimigo desprevenido e despreparado. Na lógica humana aqui, é impossível esses homens perderem essa guerra. Na lógica humana é uma guerra ganha, só que depois de 7 dias de caminhada, meu pastor Wesley, a Bíblia vai dizer que eles vão se deparar com outro problema. E qual é o problema, pregador? A água acaba. Então perceba comigo aqui, eles andaram por 7 dias para o meio do deserto, e toda a água que eles haviam trazido para o campo de batalha acabou. A pergunta que fica é: como guerrear se não tem água para beber? Tão pouco em uma época que não havia tanque de guerra, em uma época que o meio de transporte eram os animais morreriam de sede no meio do deserto. O texto diz que quando eles detectam o problema da falta de água, Jorão vai tomar a fala. E quando Jorão toma a fala, isso aqui mexe comigo. Por que, pregador? Porque Jorão toma a fala e Jorão vai dizer assim: olha,
olha, o Deus de Israel trouxe esses 3 reis para o meio do deserto, para morrer no meio do deserto. Eu já estou aproximadamente 10 minutos introduzindo para você. Em momento algum você ouviu eu falar que eles perguntaram a Deus se era para ir, se Deus estava no negócio, se Deus ia guerrear com eles. Mas foi só dar errado que a primeira coisa que Jorão fez foi dizer: Deus é o culpado, só estamos aqui porque Deus nos trouxe pregador. E o que isso tem a ver? É muito simples. Jorão é um tipo de pessoa que ele toma suas próprias atitudes, monta o seu próprio plano, cria a sua própria ideia e arquiteta a sua própria forma de ataque. Mas se der errado, a primeira coisa que Jorão vai fazer é culpar a Deus, e não vai ter a hombridade de dizer: foi nós que queremos, foi nós que viemos, foi nós que montamos o plano, foi nós que montamos a ideia. O problema de Jorão é que Jorão tem o costume de querer transferir para Deus aquilo que foi a escolha dele. Era muito mais fácil dizer: por que não consultamos a Deus antes de vir? Por que não perguntamos se ele ia vir conosco? Só que agora vamos jogar a culpa para ele. Só que nesse contexto eu amo Josafá, porque dentro desse contexto a Bíblia vai dizer que Josafá toma fala. E quando Josafá toma fala, olha o que ele vai dizer: será que aqui entre nós tem alguém que possa falar a voz do Deus de Israel? Perceba comigo que é a segunda vez que eu falo que Josafá quer ouvir a voz de Deus. Josafá é alguém que entende. Não adianta eu ouvir Jorão, que está vivendo o mesmo problema que o meu. Não adianta eu ouvir o rei de Edom, que está vivendo o mesmo problema que o meu. Não faz cara feia com o que eu vou te dizer, mas tem muita gente dentro da igreja que está querendo ouvir Jorão, quando na verdade deveria querer ouvir uma única voz. E que voz é essa, pregador? A voz de Deus. Tem muita gente perdendo o casamento, fechando a empresa, perdendo o negócio, porque quer ouvir a voz de A, porque quer ouvir a voz de B, porque quer ouvir a voz de C, mas não ouve a voz que tem que ouvir. Meu pastor, tem muita gente que tem uma mania feia. A crise chega, a primeira coisa que ele faz, vai para a internet e posta para Deus e o mundo saber: tô em crise, tô chateado com Deus, Deus não me ama, Deus não vai com a minha cara. Quando na verdade ele deveria fazer o que Mateus havia deixado escrito para nós. E o que é? Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que ele te ouve. O problema de muita gente é querer ouvir conselho de quem não tem nada para entregar. Só que Josafá está me dando uma lição. E qual é a lição? Eu vou calar todas as vozes para ouvir uma única voz. A ideia de Josafá aqui mexe comigo, porque olha a ideia dele: eu não quero ouvir Jorão, eu não quero ouvir o rei de Edom, eu não quero ouvir nenhuma outra voz, eu quero ouvir o que Deus tem para falar nesse cenário. Desculpe aqui, não me importa a opinião de terceiros, o que me importa é o que Deus está pensando acerca do cenário. Para que opiniões de terceiros, se terceiros não podem mudar o cenário que eu estou vivendo? Para que tu quer ouvir a voz de alguém que não pode mudar o cenário de crise que tu vive? A ideia de Josafá aqui é: eu não quero ouvir quem não pode mudar o cenário que eu vivo. Cala a boca, Jorão. Eu não quero ouvir o rei de Edom, eu quero um que fale a voz do Deus de Israel. Eu prego uma igreja muito bíblica. Sabemos que Eliseu, ele
não é Deus, mas ele representa Deus na terra, porque era o profeta. O texto diz que um dos homens vai dizer: tem um aí. E quem é esse? Eliseu, aquele que substituiu Elias. Mandai, pois, chamá-lo. Josué, meu amigo, Eliseu chega no deserto, no meio do deserto, não tem água, o ambiente de crise é o mesmo. Quando ele chega no deserto, a primeira coisa que ele faz, pregador, é jogar indireta? Não. A primeira coisa que ele faz, pregador, é reclamar que está no deserto? Não. Ele reclama da falta de água? Não. Ele observa que o problema já está ali. E todo problema precisa de uma solução. Eliseu, qual é a solução? Trazei, pois, um tangedor. Pregador, o tangedor era a solução? Sim. Por quê? Eliseu está dizendo: o ambiente é de crise, estamos no meio do deserto, mas trazei um tangedor. E o que é o tangedor? Alguém que tem a capacidade de preparar um ambiente para a glória de Deus se manifestar. O tangedor na época antiga tocava harpa. O tangedor na época atual é a mesma coisa que Eliseu diz assim: traz um tecladista, traz um baterista, traz um baixista. Por que, Eliseu? O ambiente é de crise, é deserto, não tem água, mas nós iremos entregar um culto no meio do deserto. 3 pessoas ficou de pé, eu vou melhorar isso aqui. O que Eliseu está dizendo é: não é porque é tempo de deserto que eu não vou entregar um culto no meio do meu deserto. Não é porque é tempo de escassez que eu não vou entregar um culto no meu tempo de escassez. O que Eliseu está dizendo é: trazei-me alguém que tenha a capacidade de preparar o ambiente para poder a glória de Deus descer, pregador. E por que Eliseu está fazendo isso? Lá vai, Eliseu entende: as maiores guerras do Velho Testamento não foi ganha na força da espada. As maiores guerras do Velho Testamento não foi ganha na força do ombro. As maiores guerras do Velho Testamento foi ganha na adoração. Se a igreja soubesse, Diego, o poder da adoração dela, ela acordava dando glória e dormia dando aleluia, dizendo pro inferno: eu tô em crise, mas eu tô entregando. E da varanda refaça. Eu não sei qual é o teu deserto, eu não sei qual é a tua crise, mas eu tenho uma palavra. E qual é a palavra? Nos dias de piores crises, entrega o teu melhor culto, porque enquanto tu entrega aqui, ele desce no meio do teu deserto. Se tem uma coisa, eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é o teu glória. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é a tua entrega nos teus piores dias. Pastor, é muito fácil entregar quando tudo vai bem. É muito fácil quando está vivendo os melhores dias, dispensa cheia, saúde boa, tudo indo do bem e do melhor. Difícil é entregar no dia da escassez. Difícil é entregar no dia da crise. Difícil é entregar no dia da dor. Mas é nesses dias que o céu olha e fala: esse é e esse não é. Esse é e esse não é. Eliseu entende que não é porque é tempo de deserto que não dá para entregar um culto.
Aqui não, aqui não. Mas para lá. Tem uma igreja aí, atual, mas para lá. Que eles têm um problema. E qual é o problema? Só entrega quando Deus faz. E quem está condicionado a entregar pelo que ele faz, o dia que ele não faz, vai embora. Porque não está aqui por quem ele é, mas está aqui pelo que ele pode dar. E no dia que ele não quer dar, não é porque não pode, é que ele não quer, vai embora. Só que Eliseu está dizendo: eu já estou no deserto, a água já acabou. Ou eu entrego alguma coisa aqui, ou eu entrego. Eu estou pregando para muitos mestres mais sabedores do que eu. Não me entenda mal isso aqui. É um pensamento meu e uma analogia doida. Eu imagino Deus olhando do céu e falando com o anjo: o que está acontecendo lá embaixo? O anjo vira e fala: Deus, tem um bando de doido no meio do deserto, sem água, estavam indo para uma guerra, mas agora eles vão morrer lá. E que barulho é esse? Um tá dando glória, o outro tá dando aleluia, um tá marchando na esquerda, o outro está dizendo que tu és digno de louvor. Outro está dizendo que tu ama. Pera, eu imagino Deus olhando e dizendo: então tu quer dizer que eles estão no meio do deserto, sem água, cercado, não tem para onde ir, e estão me entregando o culto? O anjo olhando e dizendo: sim, tem um bando de doido no meio do deserto, entregando a melhor adoração. Deus olhando e dizendo: já que eles estão me entregando, eu vou ter que descer, enquanto tu tá aqui entregando, lá vai a profecia que Deus colocou na minha boca. E qual é a profecia, pregador? Enquanto tu tá aqui entregando, Deus está descendo no meio do teu deserto. Agora, quem acredita nessa palavra, eu vou te dar 15 segundos, enquanto a Adefac está aqui dando glória e aleluia, a mão do Senhor desce no deserto agora, eu não sei qual é teu deserto, talvez eu estou pregando e o teu deserto é uma notícia que chegou sobre a tua saúde, mas Deus está dizendo: eu estou descendo agora. Talvez uma crise financeira bateu na tua porta, mas Deus está dizendo: me adora que eu desço no teu deserto, me adora que eu desço, enquanto a Adefac está adorando, ele dá sim. Eles estão adorando. Não é eu que digo, é o texto que vai dizer que enquanto eles estão adorando, o tangedor está tocando. O evangelista vai descer quando o tangedor toca. A mão do Senhor desce sobre Eliseu. Isso aqui, com todo respeito, há um mês mais ou menos atrás, homens subiram no altar mais famoso do Brasil, que é o Gideões, e perderam a oportunidade de pregar batendo em fundo, falando de música. Eu, Valber, vou totalmente contra a essas falas quando eu ler esse texto, porque a mão só desce quando o tangedor toca. Está na tua Bíblia, não é eu que estou falando. O tangedor tocou, Deus falou: já que tem alguém tangendo, eu vou ter que descer. E tangendo o tangedor, a mão do Senhor se apossuiu do profeta, e o profeta começou a profetizar. É o texto quem diz. A profecia que todo mundo queria ouvir é: vai ter água.
Deus vai mandar água. Deus vai mandar sinais de que haverá água. Mas quando o profeta, pastora, começa a profetizar, a primeira coisa que sai da boca dele é: não haverás sinais. De que, pregador? Não vai ter vento gelado, o tempo não vai fechar, né? Pastor Edmar, olha o que Deus está dizendo: eu não vou enviar sinais que vou fazer, mas se vocês crerem na minha palavra, cava. Pregador, não entendi. É melhor para você entender. Nem sempre Deus vai mandar sinais. E por que nem sempre Deus manda sinais, Valber? É muito simples. O povo está muito acostumado a crer, porque está vendo sinais. E crer vendo sinais que ele vai fazer é fácil. Eu quero ver é crer quando não tem sinais que ele vai fazer, mas tem uma palavra que ele vai fazer. O problema aqui é que o povo estava muito acostumado com sinais. Prova na luz da Bíblia. Quando acaba o período de 3 anos e meio sem chover, por causa da profecia de Elias, Acabe manda o seu servo subir ao monte. Ele sobe 6 vezes e ele não vê nada. Na 7ª vez que ele sobe, ele vê algo. Ele desce e diz para Elias: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Elias fala? Esse é o sinal que vai descer chuva, e chuva com abundância. Ou seja, tem alguém vendo o sinal e dizendo: tem sinal, então vai chover. Agora Deus está dizendo: não tem sinal, mas se vocês creem, prepara o ambiente para o milagre. Oh, Espírito Santo. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu não vou mandar sinais que vou fazer, mas se tu crê na minha palavra, prepara o ambiente para o milagre. Não, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, Josué. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Eu vim pregar no cenário de impossibilidade de alguém, e Deus está dizendo: eu não vou mandar sinais que vou fazer, mas se tu crê, começa a cavar, começa a preparar. Meu Deus, eu estou todo arrepiado nesse altar. Eu não sei para quem essa palavra está servindo, mas Deus está dizendo para alguém: para de depender de sinal para crer que eu faço. Para de depender de sinal para acreditar que eu abro. Deus está dizendo para alguém: não tem escada, mas coloca o pé. Lembra de quando Deus vai dizer para Moisés: Moisés está de frente ao mar vermelho e o povo está clamando. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que clama? Diga o povo que marche. Pera, como que marcha se o mar está fechado? Era Deus dizendo: pisa primeiro, pisa primeiro, pisa primeiro, pisa primeiro, pisa primeiro, porque enquanto tu pisa... Eita, o problema da igreja atual é que quer ver para dizer: Deus vai fazer. Só que Deus está dizendo: eu não vou mandar vento, eu não vou mandar chuva, mas se vocês crerem que eu posso fazer um milagre, cava, 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 cava. E o que é cavar? É preparar o ambiente para o milagre. É dizer para Deus assim: não estou vendo os sinais, mas já que tu falou que vai fazer... Diego, olha o que Deus está dizendo. Tu falou aqui da viúva de pegar vasos emprestados. Deus deu limite aos vasos? Deus não falou: cava 1000 poços.
Deus não falou cava 500. Deus não falou cava 100, cava 10, cava 100 mil. Não, cava. Quanto? Quantos vocês acreditar que eu... Por que, pregador? Quem está falando que vai mandar água, se garante que manda água. E qual é meu papel? Cavar. Cavar. Cavar, pastor Rafael. Sabe qual é o problema da igreja? Quer milagre, mas não quer cavar. Quer receber, mas não quer cavar. Mas Deus está dizendo essa noite: cava. Porque o natural é você cavar, e o sobrenatural é eu fazer brotar água da terra. Cava. Deixa eu encerrar. Eu me lembro de uma época, gente, quando eu comecei a pregar. Eu já preguei aqui tantas vezes que eu não sei se falei isso, mas eu preciso falar isso aqui de novo. Eu me lembro de uma época, quando eu comecei a pregar, pastor, alguém falou assim: o Valber não vai chegar a lugar nenhum. Só vai em algumas portas porque é novidade. E tudo que é novidade querem ouvir, mas daqui a pouco deixa de ser novidade. Isso entrou como uma flecha no meu coração. Deus falou para mim assim: Valber, só cava. Meu Deus, eu creio. Pregador, e o que era cavar? Tinha dias que eu ia dormir 5:30 da manhã, lendo Bíblia, tendo que acordar 6:30 para trabalhar. Minha mulher dizia assim: Valber, vai dormir. Mas era meu tempo de cavar. Tinha dias, e não estou falando aqui para dizer para você que eu era super crente, não. Isso é até bom que dá um impacto em mim que eu não faço mais. Tinha dias que eu virava a noite orando. Por quê, Val? Era tempo de cavar. Oh, Espírito Santo. Eu passava em portas de igrejas enormes, no ônibus, e eu dizia assim: eu não sei como, mas eu vou pregar aí. Mas eu estava no tempo de cavar. Setembro agora, para a misericórdia de Deus, eu vou pregar em um evento no Rio de Janeiro. Aí me perguntaram: quem te colocou lá? Eu só cavei quando ele mandou cavar. Eu me lembro o dia que alguém botou a mão na minha cabeça e disse assim: eu vejo uma Bíblia dourada posta diante de você, mas se você quiser chegar aonde essa Bíblia pode te levar, cava, meu filho, paga preço, meu filho, renuncia, meu filho, ora, meu filho, lê Bíblia, meu filho. Eu entendi, fazer eu chegar na porta era com ele, agora cava pra ele mandar era comigo. Então essa noite, toma Deus a minha boca em profecia pra dizer pra alguém: cava, que quando tu menos esperar, haverá água, haverá água. Se tu puder me ajudar a pregar, cata a mão desse crente que está do teu lado, segura a mão dele, segura a mão dela, olha pra ele e fala: o tempo é de cavar, mas de repente terá água no teu deserto. Fechei a Bíblia e encerrei. Fechei a Bíblia e encerrei aqui agora. Sinal vermelho. Pastor, os homens cavam. De tanto cavar, eles se cansam, porque tem um trabalho. Cavar não é fácil. Eles cavam muitas covas. De tanto cavar, eles se cansam. Aí o texto diz que eles dormem. Pera. Até pouco tempo, eles estavam desesperados. Agora eles estão dormindo no meio do deserto. Por que
que eles dormem, pregadores? Pregador, porque eles sabem, se Deus falou para cavar, que Ele ia enviar água, eu posso descansar no meio do deserto. Porque eu não sei de onde a água vai vir. Mas se Ele falou que vai ter água... Eita glória! Pregador! E como é que a água chegou no deserto? Brincadeira aqui, não me entenda mal. Eu não sei se Deus mandou o caminhão-pipa. Eu não sei se Deus mandou o anjo descer com o baldinho. Eu não sei como foi. Eu sei que o texto diz: e as águas veio descendo no meio do deserto de Edom. Terra mais torrefácia. Eu não sei como é que vai chegar essa água na tua casa. Não sei se vai ser de baldinho, não sei se vai ser de caminhão-pipa, não sei se o anjo vai descer com a torneira, mas uma palavra profética eu tenho para tua vida. E qual é a palavra, pregador? Eu profetizo que quando tu menos esperar, haverá água no meio do teu deserto. Eu estou dizendo para alguém que chegou no meio do ano dizendo: de janeiro a junho foi tempo de deserto, e de junho até dezembro também vai ser. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: hoje eu vou secar as fontes que vazavam e enviar água pro teu deserto. Hoje Deus toma minha boca em profecia para dizer: eu estou mandando tanta água, água com abundância, que se tu crer nisso, pega e leva para casa. Será tanta água que não só você vai beber, será tanta água que teus filhos beberão, será tanta água que teu marido beberá, será tanta água que tua mulher beberá. Eu estou dizendo que a água que Ele está mandando aqui hoje será tanta que os vizinhos da ADEFAC beberão, que toda a Praça da Bandeira beberá, beberá, beberá. Tá caindo água aí agora, 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 agora. Olha a cachoeira de Deus jorrando agora, agora, agora. Chega de crise, chega de deserto, chega de escassez. É o ano da água. Tem um rio jorrando aqui. Tem um rio jorrando aqui. Meu Deus. Tem um rio jorrando aqui. Que negócio é esse, Jesus? Josué tem um rolo para ser desenrolado aqui. Porque hoje é noite de livramento para casa de alguém. Que é isso, pregador? Sim, Deus acabou de soprar no meu ouvido que por causa do culto de alguém aqui hoje, tem um filho que era para morrer lá fora, mas o funeral, meu Deus, meu Deus, meu Deus, funeral cancelado. Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Hoje era para haver luto na casa de crente aqui, mas Josué, Deus desceu dizendo: a água que eu jorrei tá eita, eita, olha lá, olha esse menino indo numa moto de encontro com um carro e ia colidinho, mas Deus está dizendo agora: eu cancelei agora. Eita, meu Deus, que mistério é esse? Que negócio é esse? O céu acaba de me dizer: eu dei livramento na terra, 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 na terra.
deixar tu adorar aí. Eu vou deixar tu adorar aí. Tem um rolo sendo desenrolado aqui na Aderfac. Ah, Jesus, eu sei a responsabilidade que eu carrego. Meu Deus, eu vou descer. Tem um rolo sendo desenrolado aqui. Olha lá, olha lá. Quem é espiritual está entendendo. Tem um rolo sendo derramado. Deus vai pegar os vasos aqui agora. Eita Jesus, enquanto tem vaso marchando, tem potestade maligna batendo em retirada. Agora, 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 olha lá, olha lá, olha o inferno dando um grito de derrota. Era pra ter morte, mas não terá, mas não terá. Livramento na terra, livramento na terra, livramento na Aderfac, livramento na Praça da Bandeira, livramento, livramento, livramento. Sai, diabo, na casa dela tu não toca, na casa dele tu não toca. O velório foi cancelado. Se coloque de pé, por favor, se coloque de pé. Nessa mesma ligação, isso, se coloque sobre os seus pés. Eu já vou encerrar, Josué. Isso, a igreja ligada comigo, a igreja ligada comigo. Tem um negócio de Deus aqui nessa igreja. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha Deus quebrando as correntes. Agora, eu preciso de um vaso ligado, uma mulher, para orar por aquela moça ali de preto. Uma mulher ligada. Vai, minha filha, ora por ela agora. Isso, tem um rolo para ser a mulher que está enfaixada no braço. Isso, ora por ela agora. A igreja ligada comigo, olha lá, olha lá, olha o rolo sendo quebrado aqui no meio da igreja agora. Olha lá, olha lá, eu ouço barulhos de demônios batendo em retirada. Agora, 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 quebra, 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 quebra. Vai sair capeta, vai sair agora, vai sair Zé Pilintra, vai sair Ogum, vai sair São Jorge, vai sair Maria Padilha, vai sair Pomba Gira, vai sair Exuca. Agora, agora, agora. Agora, a igreja é ligada. Abraça aquela jovem do Ministério de Louvor lá. Abraça ela lá, por favor. A igreja é ligada, gente. Porque ela subiu nesse altar, quem olhou achou que estava tudo bem. Fácil. Mas no abraço que tu recebe agora, o Espírito Santo toca na tua alma agora. Porque tu subiu aqui para adorar quebrada. Fácil. Tu subiu aqui para adorar, mas só tu sabe como está teu coração. E agora o Espírito fácil. Tem sido dias difíceis, mas agora ele te renova agora. A água dele jorra no teu peito agora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Uma unção está caindo sobre a tua vida agora, minha filha. Não haverá desistência, não haverá retro. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O inferno perde.
Sai da frente, demônio. Sai da frente, demônio. A ADEFAC está debaixo de uma glória. Pastor, me ajuda. Coloca a mão sobre o pastor presidente da igreja. Unge ele, unge ele. Pastor Rafael, cadê o pastor Rafael? A igreja já foi embora. Outro pastor, tem outro pastor. Vem cá. Coloca a mão sobre o pastor agora. Isso. A igreja é ligada, a igreja é ligada, a igreja é ligada. Tem um mistério aqui de Deus. Vamos interceder pela vida do pastor que tanto intercedeu. Vamos entrar em guerra agora. É noite de guerra. 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 Guerreia agora, Senhor. Tu és Deus que já fez e tu és Deus que ainda faz. Tu és Deus que já curou e tu és Deus que ainda cura. Em nome de Jesus Cristo, enquanto os teus filhos colocam a mão sobre o pastor, eu peço agora, em nome de Jesus, vai agora de encontro a toda enfermidade agora. Quebra agora, dissipa agora. Eu acredito que tu és Deus de milagre ainda. Em nome de Jesus, derrama água agora. Eu falei que não haveria sinais, mas teria milagre. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio que tu és Deus para fazer. Então faça. Então faça. Toca no sangue agora. Toca agora. 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 Ei, derramai. Dorega face. Dá ânimo. Dá força. Dá poder agora. 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 Vai aonde o remédio não vai. Vai aonde a químio não vai. Vai aonde o médico não vai. Agora. 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 Quebra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo a cura agora. Senhor, se tu quiser fazer, tu faz. E então em nome de Jesus, ouve a oração dessa igreja. Queima agora. Queima agora. Queima agora. Queima agora. Agora. Eu encerro. Eu encerro. Eu não consegui terminar essa mensagem, mas eu encerro dizendo para alguém aqui essa noite: Josué, hoje foi noite de milagres. Hoje foi noite de milagre. Pastor, eu estou dizendo para alguém aqui que pode dormir tranquilo, porque o de repente de Deus chegou. Ou Deus resolve da maneira dele, ou ele resolve da maneira dele. Hoje é noite de milagre para a casa de alguém. Meu horário estourou, eu preciso perguntar para alguém. Pregador, eu ouvi essa mensagem e eu quero esse Deus que faz milagre no meio do deserto. Como é que eu faço? Vem aqui na frente e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu pergunto se tem alguém para Jesus essa noite. Eu quero esse Deus que faz milagre. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente, que eu quero que as autoridades dessa igreja orem pela sua vida. Eu pergunto mais uma vez. Eu preciso encerrar.
Eu pergunto só mais uma vez: tem alguém para Jesus essa noite que quer mudar o rumo da sua história? Se não tem, se você acha que a vida que você está levando está boa, permaneça. Eu não posso te obrigar, está vindo uma moça aqui. De nada valeria a manifestação da glória de Deus se não tivesse isso aqui. Cadê a segunda alma? Oh Jesus, quebra. Quebra as correntes, Jesus. Se não tem mais ninguém, que o Senhor vos conceda uma segunda oportunidade. E os pastores fazem as considerações finais.